Meus queridos irmãos, muito boa noite. Uma alegria encontrar o reverendo Márcio, encontrar o seminarista Bruno, ser recebido pelo presbítero Carlos aqui e comemorar com vocês, participar desse momento importante na vida da Igreja Presserena Aliança Vila Espanhola, este momento de celebrar a graça de Deus na vida dessa igreja ao longo de tantos anos. Uma alegria mesmo muito grande. Trago um abraço dos nossos irmãos da Igreja Presserena da Lapa. Estou acompanhado do presbítero Alexandre Ribeiro, que é presbítero na igreja, membro da Jurete São Paulo também, e então juntos nos alegramos. Vou ler um texto da Palavra de Deus. Quero convidar para que você abra a Bíblia então em Marcos capítulo 8, versículos 22 até o 30, diga-se de passagem, essa perícope vai até o final, até o 37, 38, mas nós vamos abordar este tempo dessa viagem. Eu chamo essa meditação de uma viagem de conhecimento, e nós vamos pensar aqui nesse período aqui dessa viagem de Jesus com os seus discípulos. Me alegro muito de ver as crianças participando. Nós vamos conversar um pouquinho também, crianças, tá bom? Está escrito assim na Palavra de Deus: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias. Me perdoe, vou começar no 22. No 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou-o Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou, ou que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Queridos irmãos e crianças também, como é bom viajar. Viagem sempre é bom. Não precisa necessariamente ser uma viagem cara, mas todos que gostam de viajar não pensam só na hora da chegada, pensam também no seu caminho, né? E por isso eu trago um pouquinho de ideias aqui de viagens, uma vez que essa passagem se dá numa viagem de aproximadamente 40 quilômetros de Betsaida, que fica junto ao lago de Genezaré, o lago da Galileia, e dali para cima, 40 quilômetros vai dar nesta cidadezinha chamada Cesareia de Filipe. 40 quilômetros, mas não assim como se fosse este chão aqui, que é plano, sai de um lado até o outro. Não, aqui era de subida, porque onde ficava Betsaida era num local abaixo do nível do mar, lá onde nós conhecemos como Mar Morto, porque era abaixo do nível do mar, muito sal, peixes não vivem naquele lugar. E então eles saíram dali 40 quilômetros subindo, até chegar a Betsaida. Ao longo desses 40 quilômetros, então, Jesus foi conversando com seus discípulos. Para entendermos esta viagem aqui, nós temos que olhar para o versículo 21. Versículo 21, depois de muitas coisas que Jesus havia feito, ele diz assim: Não compreendeis ainda, vocês ainda não estão compreendendo o que nós estamos fazendo aqui? A partir dessa ideia, Jesus vai desenvolver dois conceitos nessa passagem. Um conceito de entender a visão daqueles discípulos e o conceito de entender o peso de uma confissão. Então essas duas palavras norteiam essa viagem. Visão
que os versículos vão mostrar que era uma visão limitada dos discípulos, e confissão, que é essa que nós acabamos de ver quando Pedro disse: tu és o Cristo. Então é o começo de uma viagem prazerosa, porque estavam com Jesus, mas difícil, porque era morro atrás de morro. Eu gosto muito de viajar, vocês vão entender logo, e acho que você também gosta de viajar, e vou chamar a sua caminhada cristã, a nossa caminhada cristã, como uma viagem de conhecimento. Eu me lembro de algumas, eu fiz muitas já. Eu venho do sul do Brasil, do oeste de Santa Catarina, e as primeiras viagens que eu me lembro são com meus pais indo visitar os meus avós. E eu me lembro do quanto a gente se preparava para aquela viagem. As crianças que estão aqui sabem, quando tem viagem no outro dia, nem dormir direito a gente dorme, né? E eu sou desses que não conseguia nem dormir, esperando que na manhã seguinte meu pai pegasse aquele Opala, gostava muito de Opala, teve vários Opalas, e então eu acho até que algumas vezes eu andei dormindo dentro do Opala, esperando a viagem da manhã. Está aqui quem gosta muito de viajar, eu me lembro desse tempo. Eu fui crescendo, me lembro de outras viagens muito prazerosas também, de bicicleta. Eu e meus amigos, nós éramos 5 amigos, lá na cidade de Bom Jesus do Oeste, em Santa Catarina, perto de Maravilha, perto de Chapecó, e nós, os 5 amigos, fazíamos excursões. O oeste de Santa Catarina é tomado de pequenas cidades, então você vai de uma cidade para outra muito rapidamente, em 15 minutos, 10 minutos, mas para nós, aqueles 15 ou 20 minutos de bicicleta eram de um prazer, de uma alegria. Parávamos à beira de um riacho, às vezes de uma pequena cascata no morro, o alto de Santa Catarina, o oeste de Santa Catarina. Então, boas lembranças, boas mesmo. Eu tive algumas outras viagens que marcaram muito a minha vida depois, com o tempo. Mas antes de falar dessas viagens, deixa eu lhes falar um pouquinho de viagem religiosa, viagem de fé, que também pude fazer. Nem sempre parei em bons lugares, vocês vão entender. Mas pensem comigo, eu era muito jovem, nasci no catolicismo romano, e então, depois de um determinado momento, com 18 anos de idade mais ou menos, eu fui tirado do catolicismo romano. Mas não foi porque um evangélico me evangelizou, alguma coisa assim, não. Os testemunhos de Jeová chegaram à minha casa, me explicaram, me mostraram que não se deve adorar imagens de esculturas. Aliás, crianças, lembrem-se sempre disso, vocês que são novinhos e novinhas ainda, às vezes a nossa mente quer olhar para alguma coisa e pensar que precisa daquilo para ter mais fé. Não precisa. Deus é invisível, nós não precisamos ver Deus, não precisamos ver Jesus num crucifixo para então, a partir dali, termos mais fé. Mas eu era muito novo e eu buscava essas coisas. Mas os testemunhos de Jeová disseram para mim que não poderia, que não se deveria fazer isso. E eu achei que eles estavam certos. E eu falei, onde é que vocês, que igreja é de vocês? Eles falaram, Testemunhos de Jeová. Ah, muito bem. Bom, eu comecei essa minha viagem, saindo do catolicismo romano, então, e conhecendo as Testemunhas de Jeová. Fiquei 2 anos no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, até um determinado momento em que alguém me tirou de lá, das Testemunhas de Jeová. Também não foi um presbiteriano, um batista, um evangélico, que chegou e disse, vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus. Foi uma seita chamada Seichonoye. Seichonoye é uma seita positivista, de origem oriental, japoneses, e lá fui eu estudar filosofia de Masaharu Taniguchi, de Seiko Taniguchi e outros assim. E lá eu fiquei mais 2 anos. Lembrem que eu disse que não parei em bons lugares nessa viagem. Então, depois de uns 2 ou 3 anos na Seichonoye, fui tirado da Seichonoye, olha que coisa, mas não foi por um presbiteriano, por um batista, por um cristão que disse, saia deste lugar e venha ao lugar da luz, foi por um espírita, e então lá vou eu, para dentro da mesa branca, pagar por velas de 7 dias, e então eu fiquei mais alguns anos lá. E então alguém me tirou de lá, desse lugar, do espiritismo. E foram jovens presbiterianos e adolescentes que faziam missão na minha região,
quase crianças, um pouquinho acima das crianças que eu estou vendo aqui, adolescentes muito jovens, de 14 anos mais ou menos, já entregues à missão, a evangelizar cidades. Ônibus saíam de uma cidade chamada Guarapuava, no centro do Paraná, e iam para essas cidades falar de Cristo, evangelizar aquelas regiões tão longínquas. E então eu encontrei um bom lugar. Você acha que é um bom lugar isso, né? Você está nesse lugar, você está num lugar presbiteriano, de fé cristã. Vejam como a gente pode fazer viagens e viagens nessa vida. A gente faz viagens que a gente tem lembranças tão boas. Eu tenho tantas outras. Eu sou um contemplativo, viajei muito no Rio Grande do Sul, visitando os campos missionários. Lembro de algumas, saindo da Serra Gaúcha em direção à Uruguaiana, parando em cima, no alto, vendo o rio Uruguai embaixo, e fiquei lá vendo um nascer de sol, orando, lendo as Escrituras. Eu tenho boas memórias na minha cabeça de viagens. E também tenho exemplos de viagens que talvez, se eu tivesse que fazer hoje, eu já não queria mais fazer, né? Tive viagens longas e viagens curtas. Eu quero lhe perguntar, como tem sido a sua viagem? Como tem sido a sua caminhada? Você se lembra de bons lugares? Na fé, quais são os seus pontos de parada? Aqui nós temos duas paradas, eu diria, a de Betsaida e a de Cesareia de Filipe. E nessa caminhada, Jesus vai conversando com seus discípulos, vai lhes ensinando algumas coisas. A primeira coisa que Jesus vai ensinar os seus discípulos é que eles precisam desenvolver uma visão mais ampla, mais clara das coisas, porque a visão deles parece não ser tão clara. É possível alguém fazer uma viagem sem entender direito, sem ver direito, sem compreender direito o que está ao seu redor? É possível. Os discípulos talvez estivessem nesse momento. Quando Jesus diz, vocês não estão compreendendo ainda quem é que está com vocês? Vocês não estão compreendendo ainda quem eu sou aqui? Deixa eu fazer algo que vocês vão entender um pouquinho mais, como vocês estão. É quando Jesus cura este cego em duas etapas. Vocês vão de concordar comigo que Jesus não precisa de duas etapas para curar alguém, né? Aliás, ele fez isso várias vezes, 4 cegos ele curou, de maneiras distintas. Este aqui, ele escolheu curar dessa forma. Tocou saliva nos olhos e o cego disse, sim, ver eu vejo, mas está meio estranho, porque eu estou vendo gente que parece caminhar como árvore. E então Jesus toca de novo e diz, e agora? E então ele diz, agora eu vejo claramente. Provavelmente esse seja um homem que tenha perdido a visão. E então Jesus restaura essa sua visão. Mas o alvo disso não é mostrar o milagre de Jesus aqui. Talvez o alvo aqui seja mostrar que a visão dos seus discípulos precisa ser mais aberta do que está. Eles precisam ver mais do que estão vendo. Aliás, Jesus desperta sempre situações diferentes desde a sua chegada. Quando Jesus veio e nasceu lá naquela manjedoura que você conhece, tem um fato muito interessante ali. Ninguém viu Jesus chegar. Ninguém viu. Onde é que estavam os sacerdotes? Onde é que estavam os escribas? Onde é que estavam as pessoas da religião daquela época? Eu lhes digo, mas dormiam um sono tão bom lá em Jerusalém. Quem se acordaria para ver alguém nascer na manjedoura de Belém? Estão todos dormindo com suas roupas especiais, mas alguém vê. Quem é que vê? Depois daquela miríade de anjos, eles vão até alguns pastores e dizem, eis que nasceu hoje na cidade de Davi o Messias, vinde e vê. E então eles vão. E então sim, são homens muito simples, que veem a chegada do Messias. Quantos outros poderiam ter visto, mas não viram, porque estavam pensando em outras coisas, olhando para outras coisas. Muitas vezes nós temos essa expressão, vinde e vê, inclusive dentro dos discípulos de Jesus. Ali teve irmão que disse, sim, venha e vê. Foi André chamando Pedro,
venha, vê. Eu o encontrei, nós encontramos o Messias. Então, ver, contemplar as coisas do Senhor é um exercício, meus irmãos. E deixa eu lhes dizer uma outra coisa muito simples, mas eu acredito que você vai concordar comigo. Cada um anda na luz que tem. Tem gente que vê tão claramente as coisas do Senhor, e tem gente que parece que não vê claramente as coisas do Senhor. É estranho, mas ele não vê seus dons, não vê seus talentos, não vê a necessidade do mundo que precisa ouvir do Evangelho. Ele não vê. Mas ele pode ser crente há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15, 20 anos, e a impressão que se tem é que ele olha para o mundo e parece que as pessoas são como árvores simplesmente, são paisagem. Você já parou para pensar que existem muitíssimos crentes nos dias de hoje que olham para o mundo e parece que eles estão olhando para uma floresta? Parece que são simplesmente alguma coisa que contempla ou que completa a paisagem. Jesus estava querendo muito que estes discípulos tivessem uma visão mais adequada dele, do seu poder, dele com eles naquela viagem. Então essa é a primeira coisa que esse texto parece nos mostrar. Jesus não está querendo publicidade. Nas 2 passagens nós temos, no final da primeira, no 26, Jesus manda este cego curado agora para casa. Ele não quer que esse cego vá para a cidade e todos vejam que o Messias está ali, até porque esta cidade aqui, Betsaida, vai passar por repreensões duríssimas, em nível de condenação ainda. Jesus não está fazendo isso aqui pelo evangelismo. Jesus está chamando os seus discípulos para que o vejam, saibam quem ele é, saibam do seu poder e saibam que a sua visão não pode ser míope. Visão míope, às vezes, causa umas coisas engraçadas. Hoje eu estava almoçando com os meus filhos e eles usam óculos. E então um deles disse, olha, quando eu fui fazer a consulta, eu pensava que eu não precisava de óculos. Pensava que não precisava. O meu filho mais velho disse, estranho, eu achava que eu estava vendo bem. Mas aí, de repente, eu comecei a olhar, estranhava uma coisa, estranhava outra e tal. Vou ver então, vou lá. Alguém dizia, vai no oculista, vai no oftalmologista. Eu falava, eu estou vendo bem. E, de repente, quando vai, o que descobre? Descobre uns 2 graus de miopia, mais ou menos. E então, agora, usa óculos. Ver é importante. Se o olhar não for claro, nós não identificamos o fato. Primeira coisa, então, que essa passagem nos ensina, e nós vamos voltar a isso no final. Cristãos precisam ter a visão de quem Cristo é. Não é questão de ter dom de visão, essas coisas são coisas estranhas, nós não precisamos disso. Nós precisamos saber quem é o nosso Senhor, quem é o nosso guia, quem é o que nos leva pelo caminho. Quem é? Olhar para Jesus pelas Escrituras é a necessidade que temos de compreender quem é o nosso Senhor. Ok? Vamos para a segunda ideia. A segunda ideia mostra uma outra coisa muitíssimo interessante também, que é, Jesus pergunta para os discípulos, lá naquela caminhada, o que o pessoal tem falado sobre mim? E as respostas são também muito interessantes. Tem falado tudo que o Senhor não é. Uns dizem que o Senhor é João Batista. Outros falam que o Senhor é Elias, porque lá no último livro das Escrituras, o profeta Abacuque diz, haverá um momento na história que Deus enviará o profeta Elias. Jesus já está sendo muito reconhecido nessa época por todos aqueles lugares. E então eles dizem, se esse homem é tão poderoso, faz todas essas coisas que faz, deve ser Elias, deve ser aquilo que o profeta Malaquias disse. Pois é. Outros dizem, algum dos profetas, qualquer profeta, mas Jesus não é só um dos profetas, Jesus não é o João Batista, Jesus não é o Elias. Então ele pergunta, então tá, é isso que o povo diz de mim? Tá, mas e o que vocês dizem de mim? O que vocês realmente acham de mim? Vocês concordam que eu posso ser um novo João Batista? É como se ele dissesse, não, porque nós conhecemos o João Batista, é o seu primo. Não, então esse o senhor não é. Vocês concordam que eu possa ser o Elias que está lá em Malaquias?
Eles olham, o Elias é uma promessa, mas não parece. As suas características, o seu jeito de cuidar, de ensinar, de pastorear, o seu jeito, não, acho que não concordamos não. Vocês acham que eu sou algum dos profetas que estão no Antigo Testamento? E aí Pedro diz, vamos parar com isso? Claro que eu estou parafraseando o texto. Pedro diz, nem profeta, nem João Batista, tu és o Messias, é isso que tu és o Cristo, porque Cristo quer dizer Messias, né? Tu és o Cristo. Meus irmãos, não está nesta passagem, está numa outra passagem correlata a esta, porque vocês sabem que a maior parte dos textos que estão em Mateus, Marcos ou Lucas, eles estão, se está em um, está nos outros. É importante para as crianças que leem a Bíblia, de vez em quando ler uma passagem, crianças, e quando vocês virem nas letrinhas pequenas, referências, é porque essa mesma passagem está em outro lugar também. O pastor gostaria muito de dizer a vocês, leiam a Bíblia, crianças, ouçam a Bíblia, aprendam as coisas do Senhor Jesus, que vai guiar vocês nesta caminhada. A caminhada do conhecimento de uma criança é muito interessante e muito experiencial. Eu estava no banheiro agora há pouco lavando as mãos e então eu vi o Tiago, o Titi que está lá em cima. E aí ele disse para mim, pode me ajudar a pegar o guardanapo, a toalha? Eu não alcanço. Olha, para ele fazer esse pedido para mim, é porque provavelmente ele foi até onde está o guardanapo e colocou a mãozinha. Opa, faltam tanto assim ainda. Daqui a pouco vai faltar assim, daqui a pouco ele vai pegar, daqui a pouco não vai precisar de ajuda de ninguém para pegar o guardanapo lá, ou a folha de papel. Mas nesse momento ele não vai ficar lá pulando, pegando o guardanapo, né? Pegando a folha de papel. Então ele olha, você é um pouquinho mais alto que eu aí, pode me ajudar aí no negócio? Eu falei, mas é claro, tome aqui. Aí eu perguntei, como é seu nome? Aí ele falou, Tiago. Depois eu vi o pastor chamá-lo de Titi também. Então, é isso. Jornada do conhecimento, a gente se conhece, a gente conhece o nosso ambiente, a gente conhece o outro. Conhecimento, a gente não precisa ficar falando o tempo inteiro, eu conheço, mas a gente precisa conhecer. As multidões não conheciam a Cristo, mas Pedro conhecia. E é Pedro que você sabe a história de Pedro. Você sabe que Pedro é aquele que quando é chamado pelo seu irmão, ele fala, não, está me chamando aí para uma coisa que eu acho que não vai dar certo. E André fala, venha, até que ele segue a Jesus. É Pedro que o Senhor Jesus diz, vamos para o Monte da Transfiguração. E ele sobe com Tiago, com João. É Pedro que vê Jesus se transfigurar no Monte da Transfiguração. Seu rosto ficou translúcido. É Pedro, o homem que está no barco, a tempestade é grande, os ventos são fortes, o barco parece que não vai permanecer, de repente vem alguém andando sobre as águas, e eles olham e dizem, fantasma, é a última coisa que a gente queria ver agora, aqui, é um fantasma, e então Jesus diz, calma, não se assustem, calma, quando eles estão chegando perto, Pedro diz assim, espera aí, deixa eu tirar uma prova aqui com o senhor, se é o senhor mesmo, então pede que eu vá caminhando até onde o Senhor está, que daí eu vou, pelo seu poder, porque eu confio no seu poder. E então Jesus diz, venha, e ele sai andando naquela água dura, que a gente não consegue imaginar, mas o Senhor Deus manteve um homem, quebrando as leis da física sobre a água, e então ele vai só até a medida da sua fé, e então no meio do caminho, você sabe a história, ele afunda. É Pedro que é resgatado pela mão, mas recebe uma correçãozinha. Onde está a tua fé, meu filho? Por que tem tão pouca fé? Cadê a tua fé? A essa altura, Pedro dá graças a Deus de que o Senhor opera conosco até quando nós não temos tanta fé assim. Vê que coisa? Esse é o conhecimento. É a história do conhecimento, é a caminhada do conhecimento que cada um de nós tem em relação a gente e em relação ao nosso próximo, em relação a gente e em relação ao nosso Deus. Aqui nós temos algo importantíssimo. Aqui já não é mais uma questão de visão, de compreender as coisas. Aqui é uma questão de confissão. Pedro confessa,
tu és o Cristo. É como se ele dissesse para os seus discípulos, ou para os discípulos de Jesus, os seus amigos que estão perto: eu soube disso, eu sei disso, eu entendi isso, porque Jesus havia dito para ele. Isso está numa outra passagem. Não foi você, foi Deus que revelou isso para você. Não é uma capacidade tua saber que eu sou o Cristo, foi Deus que revelou isso para você. Veja como Deus te ama. E aí Pedro está contente: Deus me ama, Deus me ama, Deus me ajudou a dizer que Ele é o Cristo. Não está nessa passagem, está em outra, que quando Jesus vai conversar com Pedro sobre isso, vai conversar sobre a crucificação, é o mesmo Pedro que fala: não, o Senhor não vai ser crucificado não, ninguém vai deixar o Senhor ser crucificado não, eu vou com o Senhor até o fim, não vai não, minha palavra é a palavra, eu já disse que o Senhor é o Cristo, e se eu sei que o Senhor é o Cristo, imagina que alguém vai tirar o Cristo das nossas mãos. É quando Jesus diz: arreda-te, Satanás, agora já não vem de Deus. Você percebe? A confissão de Pedro aqui vai dar à caminhada desse homem muitas experiências. Às vezes ele vai negar a sua própria confissão, o que não é uma coisa boa. A gente aprende com os erros também dos nossos irmãos, e a gente aprende com Pedro a não negar a Jesus, né? Não foi ele que negou 3 vezes? Não negar. Logo ele, que tinha dito: tu és o Cristo, depois disse: ele não é o Cristo, ele não é o Cristo, ele não é o Cristo. Você percebe? Veja como é o ser humano. Mas vejam a força da confissão, a força da convicção de quem é Jesus. Esta convicção de Pedro aqui, esta confissão de Pedro aqui, será lembrada depois, quando Jesus vem conversar com ele. Jesus chama os seus discípulos depois da sua ressurreição e pede que Pedro venha também. E Pedro vai. Jesus não fala com Pedro na primeira vez, não fala com Pedro na segunda vez, vai falar com Pedro na terceira vez, quando eles estão pescando e olham para a praia e veem alguém assando uns peixinhos, depois de Jesus ter ressurgido. E então Pedro vai até ele, se joga aos pés de Jesus, e Jesus faz umas perguntinhas básicas para Pedro: você me ama mesmo? Você já me confessou lá atrás, disse que eu era o Cristo, não é, Pedro? Você disse isso, não disse? Disse, Senhor. Você me ama mesmo, você que disse, tu és o Cristo? E Pedro disse: sim, amo sim, amo. Ok, passa mais um passarinho, vira o peixinho: Pedro, tu me amas? E então ele fala: Senhor, amo, Senhor, amo, eu amo, Senhor. Ok, vira mais um peixinho, passa mais um passarinho: Pedro, você me ama mesmo? E então Pedro diz: Senhor, estou parafraseando para você entender, Pedro diz: Senhor, amo, talvez do meu jeito, mas amo. Talvez não do jeito que devia, mas amo. E então Jesus diz nessa resposta, nessa reabilitação deste homem: faz um trabalho agora, faz uma coisa certa agora, pastoreia minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos, cuida do meu povo, do meu rebanho, faz isso agora. Agora você consegue afirmar que então eu sou o Cristo mesmo? E o texto bíblico vai mostrar que essa passagem aconteceu. Jesus chamou Pedro e conversou com Pedro nesse nível, para ensinar a Pedro com que morte haveria de morrer. Pedro tinha medo de morrer, e por isso ele negou. Lá quando a servente, a funcionária falou: ele estava com esse rapaz, está preso. Ele disse: não estava não. Mas o sotaque dele, imagine eu que venho lá do sul com esse sotaque agauchado, como é que eu vou dizer que eu sou nordestino, por exemplo? O sotaque nega, o sotaque não é, que não é. Eu que tenho uma esposa nordestina que amo demais, o Nordeste que eu amo demais, mas é assim, quem vem, o Márcio que veio lá de Irecê, me lembro bem daqueles tempos lá de 90 e 99, aquela chegada, como é que vai negar aquilo que o sotaque diz? Se você é português, se fala sotaque de Portugal. Se você é espanhol, você fala o sotaque espanhol. Se você é inglês, você não consegue falar direito o português. Percebe? O sotaque entrega. Mas Pedro disse: não sou, não andei com esse homem. Logo ele que havia dito: és ele o Cristo,
Tu és o Cristo. Assim é Jesus, construindo homens e mulheres em cima, a partir de suas confissões. Deixa eu lhe falar um pouco mais. Você que é professo, você que fez sua pública profissão de fé, seu batismo e pública profissão de fé, as crianças ainda não fizeram, as crianças foram batizadas na fé presumida dos pais, por isso, pais, quão importante é trazer as crianças para a igreja, estudar a palavra, porque elas estão vivendo na sua fé, por sua fé. Quando elas são pequenas, elas são trazidas com sono às vezes, elas querem ficar em casa, elas querem outras coisas, mas o pai e a mãe, homens e mulheres de fé, porque batizaram seus filhos, dizem: filho, temos que ir para a igreja, vamos para a igreja. Depois eles vêm, eles gostam muito, eles vão para a classe Cordeirinhos de Jesus, eles vão para as classes maravilhosas da nossa escola bíblica dominical, eles acompanham as pregações, e então, com o passar do tempo, eles vão ficando grandes e muito sabidos. Crianças, é o que vocês vão ser, logo, logo. Homens e mulheres sábios, com certeza. Vocês, crianças, hoje, no futuro, liderarão esta igreja aqui, que nós estamos aqui. Serão os futuros diáconos, futuros presbíteros, futuros pastores. As mulheres vão liderar departamentos. Sim, senhor. Sim, senhora. Você que hoje tem 10 anos, 8, 10 anos, ou menos, como o Titi, vocês serão e farão parte da história das igrejas do Senhor Jesus Cristo. Porque um dia seus pais, por fé deles, lhes trouxe ao batismo. E então, quando vocês forem adultos, lá quando tiverem seus 15, 16, não sei, o tempo em que os seus olhinhos forem abertos, seus ouvidinhos forem abertos, então vocês estarão aqui na frente, estarão com uma roupinha bonita, com um gelzinho no cabelo, estarão dando tchauzinho muitas vezes para a mamãe, para o papai, dizendo: eu estou aqui, eu cheguei aqui, e vocês estarão fazendo a profissão de fé, e vocês estarão dizendo: Ele é o Cristo. Sim, Senhor. Em cima de uma confissão se constrói uma vida de crente. Batismo e profissão de fé não é para nós um voucher para fazer parte de uma denominação, de uma igreja. É por conta daquilo que nós dissemos publicamente para os irmãos que estão nos vendo, para Deus que nos vê sempre. Em cima daquela confissão, nós vamos viver. Em cima de uma profissão de fé, um homem se torna um homem de Deus na casa. Uma mulher se torna uma auxiliadora idônea. Um filho se torna um filho obediente ao seu pai. Seus pais não provocam seus filhos a ira. O marido ama a esposa à luz da instrução de que Cristo amou a igreja e amou muito. E a esposa anda sob a missão do seu marido. Tudo isso porque um dia eles fizeram a confissão, a profissão de fé. Percebe como nós passamos a viver por aquilo que professamos? Sempre conseguimos isso de maneira perfeita? Não, eu sei que não, eu sei que não. Mas é ou não é que dói em nós ter feito uma confissão pública, uma profissão pública, e nos encontrarmos muitas vezes em casa sem ler as Escrituras, maridos sem pastorear suas casas, filhos desobedientes dentro de casa, esposas totalmente insubmissas dentro de casa, lares perturbados, pessoas perturbadas, gente que só de encostar dá choque, sabe fio descascado? Parece assim, dá aquela coisa assim. Gente que fez a confissão, gente que disse: é o Cristo, eu sou cristão para Cristo, eu sou salvo por Cristo. É Pedro purinho. Muitas vezes somos nós. Mas por que eu trago essa mensagem hoje, nessa noite, para uma igreja que completa 68 anos, juntamente com outros pregadores que estiveram aqui? Porque isso faz parte da nossa viagem. Uma das suas paradas na vida de fé foi a Igreja Presbiteriana Aliança de Vila Espanhola. Então, como viver dentro da sua viagem espiritual, dentro da sua viagem cristã? Como viver? O que precisa aprender? O que nós precisamos aprender? Vou voltar à primeira ideia. Quanta gente vê? Quanta gente se vê como membro do corpo? Vocês sabem que o corpo é um e nós somos os membros. Mas que parte do corpo eu sou? Que membro eu sou? Como é que eu contribuo para o corpo continuar a exercitar-se como corpo? O quanto eu me vejo? O quanto eu creio em Jesus? E eu tenho sempre aplicações muito práticas. Se você vê
contempla o Senhor Jesus Cristo como o soberano Senhor, como aquele que é o bom pastor, que cuida das suas ovelhas, então você dorme a cada noite tranquilo, tranquila, porque você vai acordar nas novas misericórdias do Senhor, porque o seu bom pastor está lhe guiando. Depende de quanto você é seguro no bom pastor. Se você crê que o nosso Deus é Deus de providência, sabe das nossas necessidades, até mesmo antes de nós pedirmos as coisas para Deus, então você não será infiel nos seus dízimos, achando que precisa guardar um pouco, porque não sabe como será o amanhã, porque a palavra de Deus diz, busca o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Se você consegue compreender quem é Jesus, quem é o seu Salvador, você não responderá com ingratidão à provisão, e você se arrependerá da infidelidade, e voltará atrás, se você tiver uma visão clara de quem é Deus, de quem é o Senhor Jesus, do que é a obra aplicada ao seu coração pelo Espírito Santo de Deus, está lá no Catecismo Maior de Westminster, no capítulo 10, a obra do mediador é aplicada pelo Espírito Santo de Deus no crente. Se você tiver uma visão clara de quem é Deus, você vai fazer do seu trabalho a sua plataforma de evangelização, a sua oportunidade de discipular pessoas que estão do seu lado. Você não vai fazer do seu trabalho apenas aquele recurso de final de mês, trabalhar de maneira angustiada, enfadonha, cansativa, mas ao final do mês tem salário, então eu trabalho pelo salário. Os cristãos trabalham para a glória de Deus. Eles louvam e glorificam a Deus nos seus trabalhos, e não importa qual é o trabalho, importa como faz o trabalho. Tudo isso depende de como nós vemos o Senhor. Se vemos o Senhor como, claramente como o provedor, como o nosso pastor, como o nosso protetor, então nossa vida é como se o nosso barquinho estivesse em um lago de águas tranquilas, porque o Senhor está cuidando de nós. Se nós não vemos não temos essa ideia, nosso olho não alcança, provavelmente nós somos amedrontados, temerosos, infiéis, briguentos, ranzinzas, insatisfeitos, insaciáveis. Mas como nós vamos fazer isso, nós que professamos essa fé? Como vamos viver como quem não vê aquilo que está diante dos nossos olhos? Veja, vou dar um exemplo. Cheguei aqui na igreja, sou contemplativo, vocês sabem. Faço isso nas viagens, faço isso nas igrejas também que vou. E vi uma coisa magnífica aqui. Vi que essa igreja não tem janelas, não são janelas simplesmente. Ok, nós precisamos de luz, mas tem uma mensagem nessas janelas. Veja aí em cima, são janelas que apontam para o Senhor. Isso é uma linguagem de igreja, isso é uma linguagem que aponta para a glória de Deus, aponta para os céus, aponta para o Senhor. Mas quantas vezes nós podemos entrar em uma igreja e não perceber que tudo aqui comunica que nós vivemos para a glória de Deus? Depende de como a gente vê. Digo mais, quando eu cheguei e vi que tem um cálice aqui em cima, ainda bem que ele não está cheio agora, para não derramar, mas olha, quando eu vi isso é uma ideia inteligente de vida, isso é linguagem, isso é para dizer, esse é o nosso Deus que nos dá a vida. Agora você pode ficar talvez 1 ano, 2 anos, não alcança a contemplação de que nossas janelas, nossos vitrôs apontam para o Senhor, que nós temos uma linguagem eclesiástica aqui, de ceia do Senhor, de alimentação, depende de como a gente vê. Você pode olhar para o seu irmão do lado, e se eu falar assim, meu irmão, dá um abraço no seu irmão do lado, você pode ficar constrangido, falar, mas eu abraçar? Não, mas em igreja presbiteriana, abraçar? Por quê? Porque de repente a questão não é o abraço, é que ele é um estranho para você. Ele está aqui, está do seu lado, mas pode ser um estranho, porque você não desenvolveu a comunhão da igreja, você desenvolveu a adoração, você vem e olha sempre para frente, mas enquanto você olha para frente, tem uma imensidão de pessoas do seu lado, depende de como você vê. Assim é com a confissão, se você levar a sério que Cristo é Cristo de verdade, se você já professou a sua fé, então viva pela sua fé. Então glorifique a Deus por 68 anos de Igreja Presbiteriana Aliança nesse lugar, e você faz parte disso, a sua confissão faz parte disso. Deus reservou um lugar aqui,
Eu fico imaginando as primeiras famílias, reverendo Márcio, que deram início a esse trabalho aqui. Talvez tenhamos representantes aqui conosco hoje. Olha que coisa bonita. Eu tive algumas coisas nessas viagens de vida muito interessantes. Pastoreei uma igreja, a Igreja Presbiteriana Central de Guarapuava, no Paraná. Igreja que foi fundada por Robert Lennington em 1889. Os da história eclesiástica aí já devem ter ouvido falar de Robert Lennington. Mas o primeiro pastor daquela igreja foi um homem chamado Modesto Perestrello Barros de Carvalhosa. Um dos edifícios do Mackenzie leva o nome dele, Modesto Carvalhosa. Está tudo certo, um dia eu estou no Mackenzie e ouço um homem ser chamado lá. Queríamos convidar aí o doutor Modesto Carvalhosa. Eu falei, nossa, falei para a Patrícia, minha esposa, o homem não pode ter voltado? Como chama? Modesto Carvalhosa. Aí eu vi ele se levantar, ele foi à frente, foi lá fazer os trabalhos e tal. Quando terminou o evento, eu fui lá e falei, o senhor chama-se Modesto Carvalhosa? Ele falou, chamo, Modesto Carvalhosa. Eu falei, olha, eu sou pastor, fui pastor de uma igreja de um homem que pastoreou em 1889, chamado Modesto Perestrello Barros de Carvalhosa. O senhor conhece? Aí falou, meu trisavô, carrega o nome dele. Bom, pelo menos não era o homem, né? Mas é uma história bonita. Pensa uma coisa, a história guarda coisas maravilhosas, para a gente se lembrar quem é o Cristo, como Ele leva nossas famílias, como Ele conduz os nossos filhos, nossos netos. Então, se você faz parte desses 68 anos, glorifique a Deus por isso. Se você tem seu filho contigo, adorando a Deus nessa noite, glorifique a Deus por isso. Se você quer que ele faça uma pública profissão de fé, ensine seu filho em casa, ore com ele, ajude-o, porque na viagem de vida dele, dela, que agora tem 7, 8, 9 ou 10, é você que está dirigindo essa história com ele, é você que está sendo a ação mais próxima da vida dele, do amor de Deus, seja pai, seja tio, seja avô, mãe, é assim. Os nossos filhos estão numa viagem de família. Como é que nós vamos fortalecê-los para que lá na frente eles sejam aqueles que conduzirão outros? Desde a minha conversão em 1996, Deus me deu um privilégio muito grande de liderar o povo de Deus, apesar das minhas fraquezas e dificuldades. Me levou para muitas viagens missionárias, muitas mesmo. Me levou para igrejas diferentes. Para quase todas as igrejas que eu fui, eu quis ficar. Quando eu saí do JMC em 2001 e fui para Guarapuava, eu disse, bom, eu cheguei aqui em Guarapuava, eu vou pastorear aqui até o final da minha vida. 8 anos depois, Deus me leva para Porto Alegre. Quando eu chego em Porto Alegre, eu digo, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar até o resto da minha vida. 3 anos depois, Deus me traz para a igreja de Santo Amaro. Aí eu disse para eles, eu vou ficar aqui. Está tão bom aqui, eu vou ficar aqui o resto da minha vida. 7 anos depois, Deus me leva para Lapa. Agora eu já não digo mais. Agora eu não digo mais assim, vou ficar, não vou ficar. Agora eu digo, Senhor, até quando o Senhor quiser. Eis o Senhor nos conduzindo na história da nossa vida. O ponto é, como é a nossa viagem com Deus? Como é a sua viagem com Deus? Como é se Deus falar, deixa eu ver aqui como é que você está vendo. O que você está vendo de Deus? Se Deus falar, deixa eu ver aqui as tuas convicções, como estão. Você consegue dizer, tu és o Cristo. E aí não importa para onde você for. Não importa com quem você estiver, desde que você esteja na viagem que Deus esteja lhe proporcionando, desde que você esteja sendo fiel ao Senhor, desde que você esteja se alimentando da palavra do Senhor, desde que você esteja guardando a sua confissão, como um dia Paulo disse para Timóteo, guarda firme a tua confissão. Aí nós vamos comemorar 69 no ano que vem, depois 70. Depois 75, depois 80, depois 90, depois 100. E aí essas crianças que hoje estão com 9, 10, estarão aqui já, todos bonitões, lindões, todos estudiosos da palavra de Deus, assumindo suas novas funções no futuro, na viagem de conhecimento deles. Que Deus nos abençoe, nos dê graça, que possamos fazer perguntas para nós. Quanto eu estou vendo da graça de Deus na minha vida? À medida do quanto você vê o poder e a graça de Deus, isso se transforma em adoração. Se você fizer a pergunta, eu tenho professado verdadeiramente essa fé? Se você já professou a fé, realmente se lembre dela. Ela não foi só um momento para você entrar na igreja, ela foi o começo do seu testemunho de vida.
e que Deus lhe dê graça e que você vá até o fim, mesmo que tenhamos nossas lutas, como Pedro teve, como tantos outros tiveram, mas o bom dessa história é que na caminhada o Senhor está conosco. Deus nos dê da sua graça para continuarmos nesta viagem. Oremos a Deus? Podemos orar? Feche seus olhos um instante. Santo e eterno Deus, de graça e de misericórdia, que enviou seu Filho para que nós pudéssemos ter uma trajetória, e este, o Filho unigênito do Pai, o primogênito dos mortos, disse aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Senhor, nós temos andado neste caminho, que o autor aos Hebreus chama de carreira. Correi a carreira cristã, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Senhor, muito obrigado por esta caminhada, por esta viagem. Dá, Senhor, a esta igreja a continuidade de viver para Ti como agente do reino na terra. Dá ao pastor, aos presbíteros, aos diáconos, aos líderes, dá-lhes sempre visão clara de que são uma igreja do Senhor neste lugar. Dá, Senhor, convicção para que pessoas que talvez estejam em dúvida professem a fé em Jesus Cristo, confirmem, homologuem isso nas suas próprias vidas e então sejam líderes de casas, ensinando crianças no caminho em que devem andar, para até quando forem velhas, não se desviarem. Senhor, assim é o trajeto do Senhor e assim somos nós, estes peregrinos. Muito obrigado, Senhor, por isso, Senhor. Ajuda-nos na nossa caminhada. É a nossa oração, pedindo perdão por nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.